galera, seja bem-vindo a mais um BlueSoft Podcast. Eu sou o Ismael Soares, aqui comigo o amigo Bruno. Tudo bem, Bruno? Isso, tudo bem? Como é que tá? Tudo jóia, cara. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Pense como Dono. E hoje nós vamos fazer um podcast um pouco diferente, porque hoje não estamos fazendo com plateia, tem uma galera aqui da BlueSoft. E aí, galera? E a galera vai participar conosco. Então a gente vai fazer meio como se fosse um fishball. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. A galera vai poder dar opinião. Então, de vez em quando, vocês vão perceber, quem está assistindo o vídeo, que nós vamos fazer umas trocas aqui para que a galera possa participar, que todo mundo possa dar aí a sua opinião sobre o assunto, beleza? Legal. Então a cadeira está livre. Quem da galera quiser participar, pode ficar à vontade. Bruno, eu vou começar pedindo para você falar então, já que você você fez uma apresentação, na verdade, sobre esse assunto recentemente aí. Eu ia perguntar para você o que é pensar como dono? O que é isso? Então, ultimamente eu tenho lido sobre isso e tenho pensado e discutido com algumas pessoas da empresa. Pensar como dono, para mim, e pelo que a gente anda conversando, é sobre o nível de comprometimento da pessoa com o futuro da empresa. Não só assim com o futuro da empresa, questão financeira, questão, a empresa vai ter sucesso de acordo com métricas de dinheiro. Não. É qualidade de vida, é questão de satisfação do que está fazendo. E a pessoa sempre procurar que a empresa cresça. E que ela cresça junto com a empresa. É a pessoa ter um vínculo maior com a empresa do que ser só empregado. Que é aquela pessoa que vem, trabalha, faz ali a coisa dela, o trabalho dela, as tarefas normais e vai embora, mas não se preocupa com o que a outra pessoa depende dela, as pessoas que estão antes de chegar nela, por exemplo, ela não se preocupa com todo, aquele olhar holístico na empresa. Então, assim, na minha opinião, essa questão de pensar como dono é exatamente isso, é um olhar holístico da questão financeira, comercial, questão de motivação das pessoas, questão de como funciona o fluxo de trabalho, como melhorar esse fluxo de trabalho, como conseguir que as pessoas produzam mais, sem a questão de estar explorando ou desgastando as pessoas. Né? O que você acha? Bem, eu penso o seguinte, acho que você falou uma coisa bastante interessante no começo, que é a questão do comprometimento. Eu acho que é uma das coisas assim, que a Ubisoft preza bastante, está na cultura da Ubisoft, a questão do comprometimento. Porque aqui nós temos muita liberdade, aqui a gente faz o que gosta, a gente tem condição de mudar as coisas, mudar os processos da empresa, não tem um chefe lá dizendo para você o que você tem que fazer. Então, é muito importante que as pessoas tenham um comprometimento, que as pessoas sejam comprometidas e façam das metas da empresa suas metas pessoais. Sim. Se comprometa a tal ponto que os objetivos da empresa, a missão, a meta, a visão da empresa seja compartilhada com ele e ele ajude a criar isso também, né? Porque é uma coisa interessante também, que aqui na Ubisoft, a missão, a meta, os princípios, tudo isso foi criado pelos próprios colaboradores. Sim, né? sim, Foi nós que criamos, nós que definimos isso aqui é importante, a gente faz isso aqui, a gente valoriza isso. Então, eu acho que, para mim, pensar como dono é estar totalmente comprometido com a empresa a tal ponto de que as metas da empresa tornem suas metas pessoais. Sim, entra muito na questão, para mim, entra muito na questão de... Na área de TI, principalmente empresas que se preocupam com agilidade, a gente discute muito sobre equipes autogerenciáveis e pessoas autogerenciáveis. Você vai colocar no seu currículo assim, eu sou uma pessoa que toma conta das minhas tarefas, eu sou autogerenciável. Tá, mas quando você diz que você é autogerenciável, você se preocupa com o que vai agregar mais valor para a sua empresa e para os seus clientes. Então, assim, a gente tem uma liberdade de definir muita coisa aqui na BlueSoft. De definir o processo, de definir a tarefa que a gente vai fazer. Agora mesmo a gente está definindo o que a gente vai fazer daqui a algumas semanas. Mas vem da gente até. Então, essa preocupação, assim, eu tenho tantas tarefas no meu backlog. Mas o que realmente vai estar agregando valor para o meu cliente? Sabe? Assim, o que meu cliente vai estar falando assim, não, essa pessoa realmente se preocupou comigo, eu gosto dessa empresa porque eles se preocupam assim. Isso que faz a diferença, né? Porque assim, qual é a missão da Ubisoft, né? É justamente agregar valor ao cliente, né? Fazer a diferença na vida dos clientes. E se a gente
né, como você falou, já pensando, poxa, o que é mais importante, o que vai agregar mais valor para o cliente, eu estou pensando na missão da empresa, estou tornando aquilo minha meta pessoal. Sim. Então as decisões do que eu vou fazer no código, se eu vou criar uma tela, se eu vou fazer, por exemplo, por Ajax para não ter o cara ter que ficar esperando, enfim, a performance, tudo isso que eu estou pensando em fazer o melhor para o cliente. Estou então alinhado com as metas da empresa. E dessa forma eu estou pensando como dono, porque o dono com certeza era isso que ele gostaria de fazer, que o cliente dele ficasse feliz, né? E é exatamente isso, assim, tipo, não só essa questão também de pensar, né, do cliente, de como o cliente vê a empresa, de como ele se sente com a empresa. Quando você se preocupa também com as pessoas que você trabalha no dia a dia, você se preocupa com a motivação dos seus colegas, você também está pensando como dono, porque o gerente, ele não é aquela pessoa que manda e que está dando chicotada no funcionário. O gerente é aquela pessoa que está de olho no funcionário. Ele não trata o funcionário como um funcionário só, tipo, como um número, um recurso. Ele trata como uma pessoa. Então, quando você trata o seu colega de trabalho como uma pessoa e você se preocupa com a motivação dele, com a produtividade dele nesse sentido, você também está pensando como dono. Tem gente que acha que, porque ele dá um bom dia, que trata bem o colega de trabalho, ele não está pensando como dono, ele está sendo só um colega de gente boa. Não, a pessoa que faz isso, ela se preocupa que as pessoas ao redor dela se sintam bem no trabalho. E essa questão de se sentir bem no trabalho, você está cuidando do seu ambiente, você está cuidando da sua cultura. Então, assim, imaginar que as pessoas não consideram que a empresa tem uma cultura bem definida. Mas se o seu grupo de trabalho ele tem um fluxo assim, legal, e as pessoas pensam de uma forma assim, homogênea, você tem uma cultura dentro do seu grupo. Né? Então, é seu trabalho manter essa cultura, isso, tipo, esse pensamento. Seja para poder trazer mais para a empresa, seja para poder fazer que as pessoas vão trabalhar felizes, mas isso também é pensar como dono, na minha opinião. Legal, verdade. Alguém tem alguma opinião aí legal para dar? Quem quer falar alguma coisa, galera? Se vocês quiserem falar, só... A gente gosta. Daí, aqui... Nossa, você pode vir aqui. Pode falar. Não mais aí ninguém? Bom, o que eu queria falar, acho que está dentro do que o Bruno está falando um pouco disso aí, que vocês estão falando mesmo. Inclusive, até citar um livro de Deepak Chopra, se não me falha a memória, chama-se A Liderança da Alma. E ele fala um pouco disso daí, de você não só olhar o funcionário assim como um funcionário ali, às vezes o funcionário está um pouco, digamos assim, não está rendendo muito bem, conversar com o funcionário, entender, tentar entender o que pode estar causando aquilo, se é um problema dentro da empresa ou fora da empresa, e de alguma maneira tentar ajudar esse funcionário, né? Sim. Eu acho que isso aí também pode ser um líder, pode ser um colega de trabalho, acho que essa função não cabe só a um gestor. E isso aí acho que de certa forma é também estar pensando como dono, né? Querer que a tua equipe, os teus funcionários estejam motivados para poder render. Sim. Digamos assim, eu acho que está um pouco dentro dessa linha. Eu acho que tem uma questão que é assim, na minha opinião. A pessoa que ela se preocupa com isso e tipo, fica de olho nas pessoas e começa a exercer o papel de líder, ela está pensando como dono no que a gente está dizendo aqui e tal. A pessoa que sai do lugar comum, do funcionário comum, que é aquele cara que vai trabalhar e só faz o trabalho dele, começa a pensar nessas outras coisas, ele se torna um líder nato. Tipo, pensar como dono é uma pessoa que tem a perspectiva de pensar como um líder. Ele é um líder das pessoas, ele é um líder técnico, ele é um líder dos testadores, ele é um líder de motivação, ele é um líder da cultura. Mas de alguma forma ele lidera alguma coisa. Entendeu? Verdade. E, assim, quais são as vantagens? Vou perguntar para vocês aqui. O que você vê como vantagem? Qual a diferença, por exemplo, de um profissional que trabalha numa empresa e só faz o serviço dela para um profissional desse tipo que nós estamos falando aqui? Então, é bom a gente falar assim até fora do contexto da BlueSoft. Esses dias eu estava discutindo esse assunto com pessoas de outras áreas. Quando você tem, por exemplo, empregos de temporada, né? E aí a pessoa entra na empresa ali para ser vendedor de temporada. E ele entra com o pensamento de dono, de organizar a vitrine da melhor forma possível, para poder deixar o mais visível. Ele se preocupa em
atender o cliente até o final, mesmo que o cliente não vá comprar, sabe assim, ele tem essa preocupação de, sabe, essa pessoa que ela é mais comprometida, que tem o pensamento de dono, a vantagem nesse caso é que ele vai ser contratado, na maioria das vezes. Então assim, só disso você já tira aqui. Se tem a vantagem da pessoa continuar desempregada ou ser contratada, numa situação dessa, já é muita vantagem. Com certeza. Então assim, e se você está contratado, você já tem uma função, você já trabalha naquela empresa, e você começa a pensar como dono, igual a gente falou aqui agora, já começa a virar um líder, cara, a tendência de um cara que é líder é crescer na empresa, é ser reconhecido. Você vai ser reconhecido pelos seus atos, você vai virar líder, você vai ser promovido por alguma coisa. Mesmo que você não seja promovido, não seja reconhecido por dinheiro, tipo, as pessoas vão te tratar como líder e é uma sensação muito boa. Esse profissional não se destacou exatamente na função dele, mas de repente nesse papel de motivação, até mesmo de liderança, ele conseguiu elevar o nível da equipe ou da empresa, da cultura, Sim. só com esses atos, né? Sim. Bem interessante. Sim, é bem legal assim. Exemplos da Microsoft também. Imagina que você é uma pessoa que se preocupa em levantar, ir lá e perguntar assim, fulano, você está tendo dificuldade na tarefa que você está fazendo? Você está vendo que a pessoa mexe com uma coisa que você tem especialidade, não é sua tarefa, né? Mas você está vendo que a pessoa está tendo uma dificuldadezinha ali. Você levanta, senta do lado dela e pergunta assim, e aí, o que você está passando? Aí a pessoa te explica, você vai lá e dá um exemplo rápido para ela. A pessoa vai lá e resolve uma parada que ela estava 2 dias apanhando, e aí resolve ali em meia hora. Cara, a sensação, tipo, é dever cumprido, e não é questão de dinheiro, não é questão... cara, é bem-estar. É verdade. As pessoas são motivadas por fatores diferentes, né? Mas assim, aqui no Ubisoft a gente procura contratar pessoas que são iguais. E a grande maioria das pessoas que trabalham aqui não são motivadas por dinheiro, né? Não são pessoas que, aonde paga mais, eu estou indo, né? E eu, por exemplo, sou uma pessoa que estou bastante motivado justamente por esse fato de ajudar os outros. Eu me sinto bem quando eu ajudo as pessoas, quando eu vejo que as pessoas estão evoluindo, eu estou fazendo o meu trabalho bem feito, é isso, assim começa o meu trabalho. E nessa que você falou, por exemplo, da gente se tornar um líder, das pessoas te seguirem, para mim já é a satisfação, já é o prêmio, já é o que eu esperava, né? Das pessoas eu poder olhar e ver que as pessoas estão evoluindo, porque de alguma maneira eu estou contribuindo com o trabalho delas. E o meu mais legal, assim, não é porque alguém pediu para eu fazer isso, não é porque alguém mandou eu fazer isso, mas porque eu quis fazer. Então, eu acho que uma das grandes vantagens de você pensar como dono é a satisfação pessoal de você estar fazendo uma coisa que você gosta porque você quer fazer, não porque as pessoas estão te mandando. Sim. Porque quando as pessoas chegam para você e falam assim, olha, você tem que ajudar o outro, aí você vai lá, pô, caramba, que saco, eu tenho que ajudar o cara, fazendo minha tarefa, não sei o quê. Então, parece que é um negócio, né, parece que é uma obrigação. Aqui, na verdade, se torna uma obrigação, né? Nem se parece, se torna uma obrigação para você. Agora, quando você tem esse negócio de pensar, pô, tô vendo um cara ali, já tá parado faz um tempo já, eu teria resolvido aquilo mais rápido, e você chega lá e fala assim, meu, você tá precisando de ajuda, eu vi que você tá faz um tempo na tarefa aí e tal, você quer ajuda? Você quer alguma dica, alguma ideia? E aí você poder chegar e conversar com o cara e poder ajudar ele, você poder chegar, ajudar o cara, né? Eu acho que, e aí o cara, né, como o Bruno falou, sair dessa situação que ele tá, acho que isso é prazeroso. Então, parece que pensar como dono não pode fugir muito de como você pensar a sua própria vida. A gente pensa a própria vida querendo sempre evoluir, fazendo o melhor pela nossa própria vida. E é só a gente conseguir levar, a gente tem que levar isso aí para a área de trabalho. Porque... tem que levar isso para o trabalho, porque imagina, se põe no lugar da empresa, não como pessoa física, o dono da empresa, mas da empresa, que seria a vida. O que você pensa? O que você espera de tudo que está lá dentro? O que você espera quais as atitudes que as pessoas têm que ter ali para que a vida melhore, para que a empresa melhore, para que a empresa cresça. Então, se a gente não pensa como dono, eu acho que não tem como você evoluir, você ajudar a empresa a evoluir. O máximo que você vai conseguir fazer
deixa a empresa no mesmo lugar que ela está hoje. Se você não tem essa postura, você não evolui, a empresa não evolui, os seus outros, né, todo mundo que... A gente sempre fala que a gente não está aqui para evoluir sozinho. A gente é aqui para se evoluir, para evoluir todo mundo que está junto com a gente, né? Verdade, verdade. E, bem, agora uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para vocês aqui, para poder continuar esse bate-papo, é assim, exemplos práticos, assim, ou melhor, antes de falar dos exemplos, vamos pensar o seguinte, como que eu, por exemplo, eu não sou dono da empresa, eu não sou dono da Ubisoft, certo? Eu sou um colaborador da Ubisoft e tal, como que você acha que eu poderia pensar como dono da Ubisoft? Então, você não pode pensar só no seu trabalho. Né? Já comentaram antes, você não pode pensar no seu trabalho. Você tem que pensar qual que é o objetivo final. O que importa não é só o seu trabalho. Importa o que é para você for parar para olhar para o cliente. O cliente não te conhece, ele conhece a empresa e o serviço que a empresa entrega. Então, se você não pensar que o objetivo final é entregar alguma coisa para o cliente, você vai pensar só no seu próprio trabalho, você não vai pensar no trabalho do todo. Então, se ajudar as pessoas, né, a alcançar a meta, mesmo que não seja só a sua meta, né, a sua meta de trabalho, o seu pequeno trabalho, mas é o trabalho do trabalho todo. Então, meio que, tipo, pensar, na verdade, você se colocar no lugar do dono e olhar com a visão dele, que ele está preocupado com o trabalho de todo mundo, né? Não só com o trabalho de uma ou outra pessoa, né? Então, acho que é bem isso que você falou mesmo, né? Você pensar assim, poxa, o que eu posso fazer, né, no meu trabalho, nas minhas condições, para fazer o que o dono faria, por exemplo, né? O que o dono espera que nós fizéssemos, né? E aí conseguir atingir esses objetivos da empresa. Você, Bruno, o que você acha? Tem um exemplo legal que eu vi esses dias acontecendo aqui na empresa, que não tem a ver com programação, não tem a ver, mas assim, para mim exemplifica muito bem. Que foi uma pessoa que chegou e falou assim, puxa vida, fui estacionar o carro e a gente tinha excedido a quantidade de vagas. Só que a quantidade de vagas de carros que tem na empresa é aquela que tinha de vagas lá. Então todo dia a gente está gastando a mais. Tipo assim, o que está acontecendo? Desse jeito a pessoa vai gastar mais. Não era o papel dessa pessoa preocupar com isso. Entendeu? Tipo, mas se você está numa empresa que tem, sei lá, 2.000 funcionários, o estacionamento por dia está gastando a mais R$40 por pessoa. Se cada um se preocupasse com aquilo e não falasse assim, a empresa tem dinheiro, né? Imagina a quantidade de pessoas que poderia ser contratada, poderia, sei lá, promoção, sei lá, pessoas serem reconhecidas. A gente tem que parar de pensar assim também que é mais dinheiro para o dono da empresa, para o chefe, né? Tipo, o cara já é rico. Não, a gente esquece isso, assim, ó. Se você se preocupa com esses mínimos detalhes, você está se preocupando com o todo, sabe, assim, já. Você tem que ficar de olho no todo. Você tem que preocupar com os desperdícios da empresa. A gente fala muito de desperdícios na área de agilidade, assim. A pessoa vai fazer um código e não consegue reaproveitar aquele código. Imaginar que é uma parada que demora 4 horas para ser feita. Mas alguém já fez e para ele aplicar de novo seria meia hora. Mas no último mês foi feito 8 vezes. Se é um desenvolvedor sênior, por exemplo, era o preço de estar contratando uma pessoa para aprender, sabe? Tipo, sei lá, acho que a gente tem que começar a pensar nessas coisas, sabe? Tipo, Mas isso aí me parece que, na verdade, isso parece que fazia o certo. Isso é o certo. Você faria, se você estivesse talvez no outro lado contrário, você faria isso. Se fosse para a sua vida particular, você faria isso. Então por que as pessoas não fazem no dia a dia? Essa que é a grande questão. Né? Então, eu acho que aí já entra numa questão mais filosófica, porque se você for ver, pensar como dono, na maneira que a gente está explicando aqui, falando, que nem o Dog falou, não se aplica só para a empresa, se aplica para a vida toda e se aplica para a sociedade até. Tipo assim, eu vejo muito isso, eu acho que as pessoas não têm uma consciência do que é viver realmente em sociedade. Dessa parte de um ajudar o outro, de estar todo mundo se preocupando.
aqui tem isso, porque a cultura aqui é muito forte, que nem o Ismael falou, quando vai contratar as pessoas, procura contratar pessoas que já têm uma cabeça parecida. Agora, se você for ver, a grande maioria das pessoas não tem essa preocupação, esse, vamos dizer assim, esse carinho em cuidar das coisas que estão ao seu redor, entendeu? E eu acho que esse lance de pensar como dono é mais esse lance de ter um carinho com a empresa que você está, isso quando você está no ambiente profissional, de ter um carinho com a sua família, isso quando você está no ambiente familiar, e de ter um carinho com a sua cidade, de ter um carinho com é uma questão mais filosófica. Aí entra uma questão também, eu acho, que é aquela discussão de administração, né? O profissional X e o profissional Y. E até a questão do, para quem já leu, né, o Lynch, do Seth Godin, que é assim, o profissional X e o Y, um gosta de trabalhar, o outro não. Um precisa de que a pessoa fique mandando, o outro não precisa. Tipo, um realmente faz as coisas, tal, no tempo certo, o outro não. Só que se você pergunta para todo mundo, tipo, a maioria das pessoas vão falar que ele é o tipo de profissional que gosta de trabalhar, que faz o negócio certo e tal. Mas, se você perguntar do que você acha do outro, a maioria das pessoas vai achar que o outro não é. Aí entra na questão também que a gente está julgando, né? Tipo, a gente julga as outras pessoas. Mas, por que a gente julga e as outras pessoas julgam a gente também? Tipo, e por que, sei lá, tipo, para quem já trabalhou em outras empresas e tudo mais, quem tem uma situação complexa, né, e está assistindo, por que o ambiente faz com que as pessoas não se sintam donas? Sabe? O que elas podem fazer para poder melhorar essa questão do ambiente e fazer que elas realmente ajam assim? Eu acho que tem uma ligação muito grande de pensar como dono, pensar, às vezes, a sua própria vida como dono, com assumir responsabilidades. Muita gente não tem nem na própria vida ela assume responsabilidade das coisas, pelas próprias decisões, né? Parece que é um pouco, sei lá, me parece um pouco incompatível as pessoas que quem não tem já por princípio assumir responsabilidade sobre si, sobre suas ações, parece que é um pouco desconexo com isso de pensar como dono. Então, às vezes, você tem muitas pessoas que são desse perfil, essas que não assumem responsabilidade, geralmente elas fazem só a responsabilidade dela e do trabalho coletivo, né, do ambiente que você está. Ela faz o dela e ela se fecha para o trabalho alheio. Isso parece que cria um ambiente de competição em vez de colaboração, né? Sei lá, eu acho que pensar realmente como dono, você tem que assumir a responsabilidade pelo seu trabalho, pela entrega do que você faz parte, né? Sim. Acho que eu tinha feito aquela apresentação, não sei, algumas pessoas viram aí, que era a questão de como falhar como líder, né? E um dos pontos era exatamente isso, não faça o trabalho que não é o seu trabalho nativo, né? Você vai estar falhando como líder, porque o líder de verdade é aquela pessoa que vai estar disposta a pegar qualquer tipo de trabalho. Porque se está todo mundo ocupado e tem uma coisa que é importante para fazer, ela vai pegar aquilo ali e fazer. Então, na verdade, não é pensar como líder, né? É pensar como dono também. É o cara que encontra os gargalos do que está acontecendo no processo e tenta resolver os problemas. Sim, né? sim. Isso daí, que nem o Dog falou de outras empresas e de pessoas não compatíveis, às vezes acontece não sei, as pessoas de outras empresas, a empresa não tem essa cultura que nem tem aqui na Bluesoft. E aí, se você começa a tentar mudar, às vezes tem uma resistência da própria cultura da empresa em mudar. Sim. Tem uma resistência, principalmente dos líderes, em mudar, porque ele vê que você está tentando mudar o processo e às vezes ele vai lá e fala, não, mas aqui não funciona dessa maneira, e isso daí gera uma dificuldade. É bom, assim, não vale nem a gente entrar muito no assunto, mas eu tenho um exemplo legal sobre isso, que eu tenho um amigo que trabalha num hospital. Ele é um hospital público e ele trabalha na parte de licitação. Então, assim, o ideal que uma pessoa trabalha para o governo, se ele pensa como dono, ele está economizando o dinheiro de todo mundo. É uma parada assim, que, tipo,
Ele não está pensando como dono no nível da empresa que ele está. Está pensando como dono no nível de nação. E é legal você pensar sobre isso. Só que é um ambiente extremamente hostil para uma mudança desse tipo. De falar assim, gente, vamos embora fazer o negócio direito. Né? E aí entra nessa questão, né? Tipo assim, se você tem um ambiente hostil a esse tipo de mudança, sabe? Tipo, já está impregnado, sabe assim, aquele pensamento de... Aí o que você faz no caso O desse? que você faz, cara? Tipo, Você muda de emprego. Você muda de emprego, porque se você... eu penso assim, porque se você é uma pessoa que você gosta de responsabilidade, você gosta de participar e tal, está num lugar que não te dá essa oportunidade, você tem que procurar uma empresa que dê oportunidade para você. Para você poder fazer isso. Porque eu acho que não vale a pena você trabalhar num lugar, né, pensando no trabalho aqui, não vale a pena você trabalhar num lugar onde você não sinta prazer de fazer aquilo, onde você não sinta parte daquilo, você sinta apenas obrigado, sabe? Eu acho que não faz sentido. Na apresentação que eu fiz, eu até cheguei nesse ponto, né, da mudança. Só que é bom a gente comentar o seguinte, tipo, que é um pensamento meu, eu quero ver o que vocês acham disso, que é assim, vai chegar no ponto da pessoa virar e falar assim, eu tenho que mudar de empresa, porque acontece muito na área de TI, e fica a dica, né, para quem está assistindo, pô, tá ruim, eu vou mudar de empresa. 2 meses depois, tá ruim, vou mudar de empresa de novo. 2 meses não deu tempo de você ver se a sua empresa é boa. Não deu tempo de você tentar mudar. Sua empresa é lixo porque você entrou com a cabeça ruim também. Esse é o meu pensamento, quiser pode me xingar. A questão para mim é essa, assim, se você fez um esforço, você tentou motivar as pessoas, você tentou mudar o seu ambiente de trabalho, e você realmente está ali se desenvolvendo nisso, você está pesquisando. Eu entrei numa empresa que as pessoas são difíceis de lidar. Beleza, eu não vou desistir de lidar com aquelas pessoas. O certo, na minha opinião, é você estudar como lidar com pessoas difíceis. Você estuda o que você está tendo de problema e tenta resolver aquilo. Agora, por exemplo, assim, a gente tem que implementar um novo padrão de JavaScript, né, que é para poder economizar tempo, isso, aquilo, aquilo outro. E aí a sua empresa proíbe que você aplique uma coisa nova, aí já é diferente. A maioria dos problemas desse tipo de pensar como dono não são de tecnologia, porque tecnologia a gente consegue dar um jeito. A maioria das vezes são problemas pessoais. E problema pessoal a gente consegue lidar com pessoas. Lidar com pessoas é um skill que você não vai aprender em faculdade, que é só no dia a dia. Você tem que ler, você tem que aprender, você tem que pegar exemplo, você tem que moldar outras pessoas que conseguem fazer isso bem. E aí entra nessa questão para mim, que é, tipo, se você realmente se esforçou e está fazendo aquilo para poder mudar as outras pessoas, você está fazendo isso certo? Você está querendo mudar de empresa já? Tipo, você realmente tentou do jeito certo? Você perguntou outras pessoas, você tentou... E aí, o que vocês acham? Tipo... Eu penso assim também. Eu penso que depende muito assim da gente, né? A gente tem que se esforçar, tem que partir do princípio de que você pode ser um agente de mudança, se você quiser. Como você falou, a grande maioria dos problemas não são de tecnologia, são pessoais, postura, enfim, uma série de coisas que a gente consegue aprender e consegue mudar, né? E eu digo assim, no fato de você estar na empresa, como você falou, e a empresa te barra em tudo, você não tem condição de mudar. Você vê que a empresa ela tem aquela mente fechada, ela não permite que você mude nada, que você melhore nada. Aí acho que você tem que procurar outro lugar. Né? Mas como você falou, você tem que entrar realmente nessa cabeça, não, eu vou mudar, vou melhorar, vou tentar colocar isso na cabeça das pessoas e tentar melhorar. E você? Por exemplo, o que pode acontecer, também acho que você tem que tentar lidar com as pessoas, se o problema é pessoal, se o problema, seja qual problema for, a primeira atitude que você tem que fazer é tentar resolver esse problema. Mas durante a trajetória de resolver esse problema, durante esse trabalho, oportunidades aparecem. E às vezes isso é um gancho, entendeu? A pessoa fala, pô, a oportunidade está aí, tá certo. Acho que vai ser melhor, então... Certo. E agora assim, vamos falar um pouco de exemplos práticos, assim, principalmente dentro do nosso ambiente, assim, Bruno. Que exemplo você acha que teria, por exemplo, para um testador? O que você acha que um testador faria numa situação em que ele está pensando como dono? Eu acho que
é melhor a gente montar um testador para falar sobre isso. É verdade. Testador. Testador. Por favor. Tem dois. Você já foi testador, cara. Isso, vem aqui. Testador de evoluir. Então podem dar a opinião de vocês aí, né? Vocês como o Ricardo é analista, o Michel é testador. Assim, você como testador, Michel, eu também como analista, o que você faria, por exemplo, numa situação do dia a dia de você, o que você faz, na verdade, eu sei que você pensa como dono, o que você faz, por exemplo, que você diria, isso aqui é uma atitude que eu estou pensando como dono da empresa? Sim, uma das coisas que eu aprendi, até mesmo com o Ricardo, quando a gente vai testar alguma tarefa, a gente sempre procura se colocar no lugar do cliente e entender, não, da maneira como foi feito, isso não vai ser legal para o cliente. Acho que a gente poderia fazer de uma outra forma que vá agilizar o trabalho dele, deixar ele mais contente. Eu acho que pensar no cliente final, com certeza, é pensar como dono, né? Então, acho que isso daí é uma das coisas que a gente procura fazer no nosso dia a dia. Eu sei, não só por causa do que eles colocar como cliente e como usuário, né? Que você vai usar aquela ferramenta que você está liberando para o pessoal. Então, assim, como é que no dia a dia, será que vai ajudar ele mesmo ou simplesmente vai ser só, se ele continuar do jeito que está, beleza. Mas se for uma ferramenta que vai agilizar o trabalho durante o dia, então, assim, são coisas que a gente tem que pensar de forma de ajudar também ele, não só, beleza, liberamos lá para ele fazer o dia a dia, o trabalho dele, mas e a vida dele? Melhorou ou não? Eu acho que assim, também temos que pensar dessa forma, ajudar também a melhorar o dia a dia da pessoa, porque às vezes a pessoa vai trabalhar lá, já, caramba, de novo vou ter que usar aquela tela, aquele sistema que às vezes dá problema, não funciona. Então assim, isso também tem que pensar em também ajudar às vezes a pessoa de um modo também de trabalhar com o sistema. Até mesmo que nós também somos usuários, né, de outros sistemas. Então a gente, da mesma maneira como a gente gosta de dar uma coisa simples, prática, rápida, os nossos clientes também gostam. Então essa é a nossa ideia. É que eles recebam um produto na qual eles vão trabalhar e vão se sentir gratificados de trabalhar com esse produto que atende ele da melhor maneira possível. Certo. Bem, eu vejo também assim, vocês estão falando na questão da qualidade de agregar valor ao cliente, que é a nossa missão aqui na Ubisoft, né? Agora, assim, a gente também, se a gente for levar um pouquinho para dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente pode pensar também na questão assim, eu vou me preocupar em fazer mais testes automatizados para poder ganhar tempo. Porque, né, eu fazendo esse papo, só testando isso aqui, vai levar tempo, eu tenho que fazer isso daqui. Além de eu não garantir a qualidade, vai ter mais bug e tal, eu vou levar mais tempo para fazer esse negócio. Então, eu vou fazer uns testes automatizados, eu vou automatizar o máximo que puder para poder ganhar tempo com isso. Aí eu vou conseguir entregar mais rápido as coisas, né? Vou conseguir entregar com mais qualidade, não é verdade? E aí, um pouquinho mais, se a gente for pensar um pouquinho mais no processo, vamos preocupar, por exemplo, né? Principalmente você que é analista, né, Ricardo, você deve se preocupar bastante com isso. A questão é o seguinte, meu processo está adequado? Bem, estamos entregando pra caramba, né? Estamos entregando, estamos conseguindo evoluir, está saindo, o cliente está feliz, mas dá para melhorar? Sempre dá. Então, o que eu posso melhorar no processo? Não nas pessoas, mas assim, no processo. O que a gente pode melhorar no processo? Se a gente pensar nisso daí, se a gente manter o foco nisso, o que a gente sempre pode melhorar no processo, eu acho que a gente está pensando como dono. Porque se o dono fosse olhar para as equipes, por mais que ele pegasse uma equipe, por exemplo, que entrega tudo que foi planejado, ele ia olhar e ia falar assim, puxa, essa equipe é boa, acho que ela consegue fazer mais. Não é verdade? Essa equipe acho que ela é muito boa, ela consegue fazer um pouco mais. Então o que precisa para essa equipe fazer mais? Ou, poxa, essa equipe aqui ela tem uma qualidade legal, mas de uns tempos para cá ela não está indo bem. Então o que está acontecendo de errado? Quais são os problemas que estão acontecendo que está fazendo com que essa equipe, né, perca a produtividade? Então também pensar como dono. Então essa questão, inclusive, né, eu dei uma palestra uns dias atrás aqui falando sobre equipe auto-organizáveis. E aí eu falei um pouquinho sobre o senso, né, de organização, né, de uma habilidade, na verdade, de equipes auto-organizacionais, que é o quê? Que é as pessoas olharem, verem que está acontecendo algum problema, verem que aconteceu alguma coisa e pensar, mudou, a gente tem que se reorganizar. E disso chegar a um ponto de não precisar de uma pessoa para chegar e falar, gente, olha, está acontecendo um problema. Mas todo mundo
ter essa habilidade de, né, de automaticamente acontecer alguma coisa, a equipe já se mobilizar, já mudar, olha, vamos reorganizar para a gente poder conseguir atingir o nosso objetivo, né? Então, mais alguém gostaria de dar uma opinião acerca desse assunto aí? Não só no caso de você, tipo, você está comentando, às vezes tem tarefas que às vezes emperra lá, não vai, às vezes dependendo do processo do próprio pessoal de não se auto-organizar, fala assim, poxa, mas que nem até esses comentários. Às vezes o cara está 2 dias com uma tarefa, não vai, às vezes uma pessoa olha e fala, pô, posso ajudar ele, em meia hora a tarefa vai. Às vezes essas ideias, essas ajudas que vêm, às vezes, de pessoas que de fora, às vezes que está trabalhando do seu lado, está vendo que você está paginando ali, e essa ajuda que pode tipo, ser muito importante para a equipe, entregar mais, ser até melhor para todo mundo. Tem 2 pontos que vale falar, que um é dessa questão da ajuda, o outro é relacionado ao processo de agilidade. Assim. Se você fala, tipo, a questão de Kaizen, né, que a gente fala aqui de vez em quando. Kaizen é a pessoa se preocupar com essa melhoria contínua do processo, né? Você fazer pequenos ciclos lá de mudança e tal. Então, assim, se a gente realmente está usando o processo a nosso favor e tentando melhorar pequenas coisinhas do processo, a gente está pensando como dono, sim. Se você começa a identificar gargalos, né? Aquela equipe está tendo um gargalo de sempre que bate no testador, ou mesmo, sempre que fica na análise. Existe um gargalo, então assim, você identificou, né? E aí, qual vai ser a ação? E aí entra a parte de ajuda que o Ricardinho acabou de falar aqui. Imagina que uma equipe, por algum motivo, a gente tem na Bluesoft aqui, cada equipe toma conta de uma área do sistema. Imagina que em uma parte do sistema deu vários problemas. Vou falar de um. Imaginar que do nada apareceu 30 bugs, né? E as outras equipes estão mais ou menos de boa. Então, o chefe, né, tipo, o gerente, ele não precisa de virar e falar assim, ô galera, bora organizar aí para os outros testadores tentarem ajudar. Eu acho que, tipo, e nem o testador que está naquela equipe deveria ficar se preocupando com olhar isso. Se a gente tem um esquema de métricas que vira e fala assim, que a gente tem tantos bugs no sistema e a minha equipe está de boa, né, eu poderia estar ajudando outras pessoas. Eu poderia estar desafogando outras pessoas. Aí, assim, eu já vi situações que na empresa tá 2 caras que fazem o mesmo tipo de tarefa, um está no Facebook, outro está trabalhando. E esse outro, ele não vai dar conta do trabalho dele. Tá, então por que o outro cara não ajuda, assim, tipo, não é nem uma questão de dono, assim, é colega de trabalho. Pelo amor de Deus, assim, eu poderia estar ajudando outra pessoa. Ou então situação assim, que você tem uma empresa que é de suporte e que, sei lá, seu sistema tem 10 áreas diferentes. Aí tem 2 atendentes para cada área. Mas tem uma área que ela recebe 300 chamados no dia. Tem outra que recebe 10. E aí, tipo, esses 10 poderiam ajudar o outro. E aí, tipo, como organizar isso? Isso deveria vir da pessoa, né? Verdade. Faz parte do trabalho, a postura de todos, né? Sim, mas só para complementar também, que a gente passou no assunto e vai falar assim, que mesmo isso de mudar na empresa, a gente tem que lembrar que começa na gente. Verdade. Você começa com uma mudura de postura sua. Você não tem que cobrar do outro. Porque julgar é fácil. Mudar é muito difícil. Então, assim, em vez de julgar e virar e falar assim, putz, Ricardo não me ajuda. Sacanagem. Mas, tipo, eu tô ajudando? Eu realmente tô olhando a situação das outras pessoas? Eu realmente estou de olho nisso? Qual que é a minha postura? Assim, qual que é a postura da pessoa que está assistindo o vídeo? Como é que ela faz o trabalho dela? Então, assim, essa questão da gente se avaliar, que a gente até, quando a gente faz um feedback aqui, a gente começou a fazer isso, que é assim, antes de dar um feedback para a pessoa, a gente pede que a pessoa se avalie, que a pessoa escreva lá no quadro assim, o que ela acha que ela está fazendo bem, o que ela acha que ela está fazendo mal. Se você que está assistindo fizer isso hoje, assim, e tentar avaliar o que você anda fazendo mal, depois olhar essa lista toda, você vai dizer que você pensa como dono? Essa que é a questão. Verdade.
Acho que é um bom ponto que a gente tem que realmente pensar, né? Sim, a gente não pode julgar outra pessoa. Bem, eu ia pedir pra você dar uma dica, mas acho que essa já é uma grande dica. Tava lá, cara. Essa acho que já é uma grande dica aí pra quem quer, né? Quem tá assistindo, quem se interessa por esse assunto aí e quer mudar, né? Quer mudar a empresa, outra dica que foi o Faria que me deu um tempo atrás foi, cara, um livro que vale a pena, assim, para quem quer isso, de pensar como dono e tudo mais, que é o livro O Linchpin, que é do Seth Godin. Ele tem muito a ver com isso. Muito, assim, tipo, ele discute, assim, a gente tem 3 posts, 4, não sei, no blog da Microsoft. Quem quiser, a gente coloca o link lá junto também. Mas é exatamente essa questão de a pessoa que pensa como dono, na teoria, ela é indispensável. Porque um gerente, um dono de empresa, ele sabe que 2 cabeças pensam melhor do que uma. Não pensa assim, não soma, multiplica. Entendeu? Porque ele despreocupa de muita coisa e ele consegue pensar em outras coisas. Entendeu? Então, assim, o cara que ele é realmente indispensável é o cara que ele pensa tipo, muito mais além. Né? E o Linchpin fala sobre isso, assim, vale a pena, quem quiser ler. Eu acho que assim, uma das coisas que é interessante, a gente às vezes não imagina quem vai assistir um vídeo, quem irá assistir um vídeo. Né? Mas assim, às vezes as pessoas que estão começando na carreira, às vezes tipo, tá entrando em empresas e tipo, é interessante já entrar com esse pensamento. Às vezes tem gente que entra lá só para, eu vou começar a trabalhar aqui, assim, eu penso dessa forma. Tipo, às vezes a gente tem esse pensamento de dono hoje, porque lá no começo, quando a gente ralava lá no início, tipo assim, a gente dava valor e hoje a gente vê que esse pensamento como dono hoje tem diferença. Então assim, pelo menos pro meu trabalho, eu vejo que lá no início, onde eu aprendi tudo, eu vi que com o tempo você vai ganhando mais força e chega num certo momento você fala, caramba, né? Se eu tivesse pegado isso lá no começo, como é que estaria hoje? Provavelmente minha área de trabalho, a minha parte que eu faço hoje, né? Assim, eu acho que se o cara entrar numa empresa e já pensar como dono, quem está assistindo, quem for entrar numa empresa, já levar isso adiante, tipo assim, comece já pensando como dono. Entra numa empresa, não dá, mesmo que o cara seja um copeiro, não sei, qualquer coisa que ele faça lá, mas já entrando pensando como dono. Cabeça, né? Você começa a carreira... Tem uma lenda, né, que todo o pessoal de RH comenta, que é assim, que tinha uma empresa que estava fazendo um processo de seleção, de entrevistas e tal, e que no corredor, para chegar na sala de entrevistas, tinha um rodo e um balde, e o rodo estava caído. E aí todo mundo fez entrevista e teve um cara que passou, pegou o rodo, levantou e colocou lá dentro, tipo, tirou, limpou um pouco da água. E aí o cara perguntou, por que você fez isso? É porque estava molhado, se alguém pisar ali vai se machucar. Sabe assim, tipo, o que você tira disso, sabe? Tipo, é muito mais além do que, sabe? Você pensa nas pessoas, você pensa muito mais, sabe? É uma questão até filosófica, como o Diogo tinha falado. A gente acaba entrando muito em filosofia nisso, sabe? Chora a bota, né? Chora a bota. É verdade. Bem, mas alguém quer dar alguma dica aí, galera? Não? Então é isso, né? Isso aí. Bem, eu quero agradecer a todo mundo aí que participou, vocês que... O pessoal que assistiu também. O pessoal que está assistindo aí também, bacana. Obrigado. E é isso aí, galera. Até o próximo podcast. Pense como dono. Valeu. Isso aí. Valeu.